vamos começar a nossa live com uma oração. Podes abrir uma oração, por favor? Ok, yeah. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho, nos achegamos ao Teu trono de graça e misericórdia, com daquele que nos salvou e nos tornou aceitáveis diante de Tua santa presença. Tenha compaixão de nós, Senhor, e com temor queremos falar sobre a Tua palavra, especialmente o Teu Evangelho. Por isso pedimos luz e graça para falarmos com verdade. E agradecemos também pela oportunidade e que nesta oportunidade possamos ver o Teu poder manifesto para a Tua glória, para a nossa edificação, para a extensão do Teu reino e a nossa conformação à imagem do Teu Filho. Obrigado por tudo e que desde o princípio até o fim a Tua glória seja o nosso maior prazer. Em nome de Jesus eu oro com um grato coração. Amém. Amém, amém. Obrigado, irmão. Espero que o som melhorou. Irmão Erivan, consegue perceber melhor? Estou a ouvir fixe. Ok, tá bem. Irmãos, para os antes de continuar, só um minuto, só um minuto. Irmãos que estão nos a acompanhar, por favor, façam questão de comentar, a fim de nos darem a conhecer se tem algo que não está bem, não está bem, por favor. Pode continuar. Então, irmãos que estão nos a acompanhar, sejam todos bem-vindos. Um prazer de poder estar aqui, conversar convosco acerca deste tema tão pertinente. E, para já, uma autoapresentação. João Macedo Domingos é o meu nome. Eu sou um membro deste Ministério Reforma 244 e eu não estou sozinho, né? Estou com o meu caríssimo irmão, amigo, Erivan Brito, e ele também é membro deste Ministério, que é Reforma 244. E eu vou explicar brevemente, né, o que se trata este Ministério, né? E este ministério é formado por 4 irmãos, ok? E esses irmãos todos subscrevem as convicções batista reformada, ok? Então, eu vou explicar um pouco para os irmãos que estão a acompanhar o que é a Reforma 244. Okay? Para já, este é um ministério batista reformado, localizado na província do Bié, Cuito. O nosso propósito, irmãos que estão a acompanhar, nós existimos para inflamar uma paixão pela glória de Deus, pela soberania de Deus e pela suficiência da sua palavra para a alegria de todo o povo em Angola, África e no mundo, através de Cristo Jesus. Então, este é o nosso propósito. Nós queremos inflamar uma paixão pela glória de Deus. Então, e como eu disse antes, é um ministério batista reformado, e quer dizer que a gente subscreve, né, a confissão de fé batista. Ele vai estar a rir, porque sabe o que isso significa para nós. E é um prazer de poder estar aqui. Essa é a nossa primeira live, né? E então, nós, como eu já disse, né, nós existimos para inflamar uma paixão pela glória de Deus. E sejam todos, mas todos bem-vindos ao nosso ministério, a esta live também, ok? Mas antes de tudo, antes de começar, irmão Erivan, eu disse teu nome, mas tem alguma coisa que querias dizer para os nossos irmãos que estão a acompanhar? Bem, conforme João já disse bem, né? Erivan é meu nome e simplesmente sou vosso irmão, ou seja, somos vossos irmãos
E quanto ao ministério, talvez o que eu poderia acrescentar é que simplesmente somos cristãos que gostam de ler a Bíblia e fazer uso dela como regra de fé e prática. E talvez quando a gente fala de confissão, convicção, as pessoas possam ter assim uma ideia muito dogmática, institucional e não é por aí, não é por aí. A ideia é simplesmente irmãos que têm um anseio profundo, que conseguem ler a Bíblia e pronto, submeter-se à sua autoridade para as nossas vidas. É isso que eu queria acrescentar. Amém. E olha, só para, como dizem, né, quebrar o gelo aqui, irmão. Como é que conheceste o irmão João? E a irmã já conheci como? Por intermédio de um irmão, pastor, igreja local em que sou membro aqui. Ele, aqui na Namíbia, eu cheguei e não sabia falar bem inglês. E então esse irmão, como pastor, como conhecia o João já faz muito tempo, ele recomendou-me. Ter alguém que eu conheço é angolano também e vai gostar muito de conhecer. E me passou o teu número. E por sinal, no mesmo final de semana em que a gente falou, tu estavas também aqui de férias, acho que já estavas de férias aqui, e eu não perdi tempo, né? Fui ao teu encontro e dali, né, só foi graça sobre graça e estamos aqui com uma amizade muito linda e que o desejo é simplesmente que cresça, né? Então foi assim que eu conheci o João Domingos e toda a sua família, né? Amém. Amém. Obrigado. É uma bênção poder aprender contigo e ter uma amizade que é centrada no Evangelho. E é o nosso tema, né? A nossa conversa. E então, esta é a conversa bíblica, né? E nós queremos ter conversas centradas no Evangelho, centradas na palavra de Deus, porque apóstolo Paulo diz o seguinte a Timóteo, né? 2 Timóteo 3, capítulo 15 e 17. Diz assim, porque desde criança você conhece as sagradas letras, as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ele diz o seguinte, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse é o nosso desejo, irmãos, ter conversas centradas no Evangelho e na Palavra de Deus, porque as Sagradas Escrituras são fundamentais para o nosso crescimento como cristãos e como cristãos batistas reformados, né, a Confissão de Fé de Londres de 1689, no capítulo 1, começa com as Sagradas Escrituras e diz o seguinte, o primeiro parágrafo diz o seguinte, a Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa, infalível de conhecimento para a salvação, de fé e de obediência. Então, esse é o nosso primeiro episódio da nossa conversa bíblica. Estamos a falar sobre o Evangelho. E, irmãos que estão a acompanhar, por favor, se tiver uma questão, alguma coisa que o irmão gostaria de acrescentar, está tudo good, pode fazer, ok? Então, para a nossa conversa de hoje, irmão Erivan, nós vamos lidar com esse tema, né? Com esse tema do Evangelho em 5 partes, né? Se o tempo permitir. Então, nós vamos falar sobre a importância de entender o Evangelho corretamente, ok? Vamos falar sobre a importância de entender o Evangelho corretamente. E depois também vamos tocar num tema que é o Evangelho da prosperidade. E depois vamos falar sobre o verdadeiro Evangelho bíblico. A quarta coisa que nós vamos falar é a importância do Evangelho na santificação. E por último, vamos falar sobre a importância do Evangelho na vida da igreja. Ok? Irmão e irmã, estamos juntos? Estamos juntos. Obrigado, irmão. Então, para começar, a importância de entender
o Evangelho corretamente. E nós precisamos entender, irmãos, que existem muitas versões do que é o Evangelho. E a necessidade de entender o Evangelho é crucial, ok? Em nossa nação angolana e no mundo em geral. E Paulo, apóstolo Paulo diz isso aos Gálatas, né? Em Gálatas capítulo 1, versículo 6 e 9. Vou ler só para os irmãos também acompanharem. Diz assim a palavra do Senhor: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Irmãos, com esta passagem nós podemos ver, a irmã Edivan, que ela mostra a importância de entendermos o evangelho verdadeiro, ou em outras palavras, entender o evangelho corretamente. Então, para já, irmão, uma coisa que nós podemos conversar é o que o irmão acha, né? Qual é a importância? Por que é importante entender o evangelho corretamente? O que podes dizer? Obrigado, Bruno. Obrigado. É uma pergunta. Obrigado. É uma pergunta muito simples, aparentemente, mas com uma profundidade extensa. Não lembro onde, mas alguém dizia assim que o direito mais básico do ser humano deveria ser conhecer o Evangelho. E por quê? Eu vou fazer um quote de 1 Coríntios 15. Versículo, vou começar do 1 até o 12, onde Paulo diz assim: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Essa palavra é que vai trazer aquilo que é o pico da importância, né? Se o retiverdes tal como tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Ou seja, o Evangelho ele é tão importante porque a princípio ele nos dá o conhecimento da nossa salvação. Ou seja, sem o Evangelho temos em nada para nós. Sem o Evangelho tipo, não existe relação entre nós e Deus. Não existe motivo para a religião, ou seja, para uma vida de devoção a Deus. Sem o Evangelho, ou seja, tira o Evangelho e as nossas relações humanas não têm razões de serem bondosas, afetivas. Tira o Evangelho. Não existe, não tem motivo para a gente amar o próximo. Não tem. Por quê? Porque estaremos todos entregues à bicharada. Conforme Paulo segue no capítulo 15 dizendo: se Jesus não ressuscitou dos mortos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, o Evangelho é tão importante. É tão importante que, de novo, eu digo, é o dever
mais básico, ou seja, é a necessidade mais básica que todo ser humano tem, a saber, a ouvir a notícia maravilhosa, né? E claro, mais tarde vamos entrar em detalhes sobre o que é, sobre o que não é. Mas a princípio é isso, né? É importante por conta disso. Tira o evangelho, não tem motivo para ser teu amigo, Marcelo, não tem motivo para ir na igreja, não tem motivos para falar assim em termos mais terra-terra. Tira o evangelho, eu não tenho motivo para orar, não tenho motivo para ler a Bíblia. Ou seja, tira o evangelho, não preciso ser moral, não tenho razões suficientes para ser politicamente correto. Até mesmo estudar, até mesmo cuidar da natureza. Então, tira o evangelho, o que resta é moralismo. E moralismo em si é relativo. E por ser relativo, ou por relativo, quero dizer o seguinte: se matar na minha cultura é normal. Percebes? Yeah. Quer dizer que quando eu vou para a tua cultura, se você entende como não sendo normal, porque, ou seja, o teu grupo, o teu clã entende como sendo anormal, nós vamos entrar em choques, porque eu vou querer te matar, percebes? É relativo em si a moralidade, depende do grupo. Mas quando o evangelho entra em cena, se temos razões maiores para podermos termos moralidade, para não ter que estender na explicação, acho que é suficiente e as pessoas puderam perceber a importância. Amém, amém. E só para acrescentar também, eu quando penso nesta questão, né, da importância de nós compreendermos o Evangelho corretamente, eu penso de um médico, ok? Imagine, né, um médico. Alô? Estou a ouvir. Pode falar. Estamos a ter alguns problemas aqui, só um momento. So, eu estava a dizer, tipo, a importância de entender o Evangelho corretamente, né? Pensar no médico, né? Um paciente vai a ele, né? E ele vai dar um medicamento ou um remédio para ele que não é o remédio certo. O que é que vai acontecer com esta paciente? Terrível, mesmo morto. Então, eu acho que, irmãos, é importante entendermos o Evangelho corretamente, porque este é um caso de vida ou morte. Este é um caso de vida ou morte. Neste caso, vida eterna com o nosso Senhor, ou uma vida separada eternamente na presença de Deus. Então, esta é uma coisa que nós temos que compreender, que é muito, mas muito importante nós compreendermos este Evangelho. Então, com isso, temos a conversa de teologia da prosperidade ou Evangelho da prosperidade. Como é que o irmão pode definir, né, o que é uma teologia ou um Evangelho da prosperidade? Irmão, estamos on? Bro, eu... Sabe... Estamos on. Sei lá, eu talvez sugeria que a gente começasse do certo para depois irmos no errado, mas enfim, não tem problema. Yeah. É um assunto é sensível, né? É sensível para muitas pessoas, mas quando, da verdade, se ela pode trazer desentendimento, se for pela causa de Cristo, está tudo bem. Podem ser as vossas sensibilidades feridas. Mas pronto, o Evangelho da Prosperidade, que também é conhecido como o Evangelho da Saúde e Riqueza,
ou mesmo o Evangelho da Palavra de Fé, do Decreto. É uma é, é o Evangelho do Toma lá da cá, se for a colocar assim em poucas palavras, cujo Deus que aqueles que apregam esse mesmo ensino, né? Eu não sei se poderíamos chamar evangelho. É evangelho, né? Porque faz, de forma literal, faz boa notícia de que o nosso Deus tem interesse que você, nessa vida, tenha do bom e do melhor, né? E que usufruas do mundo, porque você, como cristão, foi feito para ser cabeça e não cauda, não podes ficar doente. É um Deus que tem mais interesse naquilo que é o teu bem-estar social do que com a tua própria alma. É um Deus que te promete eternidade, ou seja, os benesses, né, das riquezas, da vida, né? Ou seja, nessa vida, pronto, não tenho somente nada sobre nenhum problema com riquezas, né? Não tenho nenhum problema com as pessoas têm dinheiro ou terem condições. Né? E esse não é o ponto. O ponto é simplesmente que essa teologia é uma teologia que tem foco central nisto e que não lida com a causa essencial do problema, mas simplesmente lida com as coisas secundárias. A saber, não lida com o pecado em si, que é a razão pela qual nós sofremos e temos a vida que temos. E ela lida simplesmente com o externo, que é, de forma moral, incentivar as pessoas a usarem Deus como amuleto de sorte. Quer dizer, palavra de fé, decreta que vai acontecer. Então, eu acho que essa é uma discussão muito séria, e não é esse Deus que a gente vê nas escrituras. Amém. Com isso, eu gostaria também de saber, tipo, provavelmente posso dizer alguma coisa, mas por que que esse tipo de evangelho é tão popular no nosso continente? O que é que o irmão acha? Por que que é tão popular? Pronto, essa é uma pergunta assim, muito interessante e eu quero ser muito cuidadoso ao dar essa resposta, porque eu sou daqueles que não gostam de pensar a África na forma assim, tipo, da forma com que as pessoas nos forçam a pensar, de forma política e não só. Eu penso a África, né, não de forma exagerada, fora da realidade. Como perguntaste, por que é muito popular aqui? Né? Acho que ela é popular em todo mundo, porque ele fala da necessidade que todo mundo tem, ou supostamente que as pessoas têm, mas todo mundo quer estar bem, todo mundo não quer ter necessidade, mas só que, infelizmente, a gente tem que lidar com isso, porque é parte da nossa realidade. Mas a África, por quê? De forma muito particular, mesmo a nível sociopolítico ou político-cultural, a gente vê que a África é um dos continentes em que a nível de pobreza é muito acentuado. E também a nível de educação, você vê que as pessoas sempre foram criadas a olharem para a figura divina como uma figura que lida com, a nível de relação homem e divino, que lida com cumprir alguma necessidade, né? Acho que eu tenho que dizer alguma coisa aqui antes de continuar. Eu vou ter dificuldades em falar algumas palavras por causa da língua. Às vezes fico com muita dificuldade. Então, conforme eu dizia, nós fomos criados, né, como africanos, que somos culturalmente a respeitar divindades. E quando a gente foi criado a respeitar divindades de forma inconsciente, nós entendemos que toda divindade deve ou seja, tem o poder para suprir alguma necessidade. E quando nos apresenta uma divindade, um Deus, que supostamente traz isso para nós, então a gente tem aquela tendência de ter reverência,
de ter dependência. E então a gente é muito fácil a gente se submeter a esse tipo de ensinos. E por outro lado, é a questão dos níveis de má administração, má governação dos bens, das riquezas dos países africanos, na sua maioria, que os seus líderes não conseguem não conseguem não conseguem meter a necessidade do povo. Como é que é ir de encontro à necessidade de todo o povo? Suprir, sim, não conseguem suprir a necessidade de toda a sua população. Então você tem um nível de desemprego muito elevado e nível de empregados também prontos. Então, quando tem uma notícia de que existe um meio de ganhar dinheiro que é simplesmente por declaração, por palavras de fé, então você tem tendência de ter muita aceitação quanto a esse tipo de ideologias. Porque no fundo, ele vende algo que vai de encontro à necessidade das pessoas. Por exemplo, você se olha para a nossa sociedade, por que você vê muitos profetas, por que você vê muito o nível de exploração religiosa é tão elevado? Porque as pessoas foram educadas a olhar para um homem que chamam muito homem de Deus, como se fosse alguém que tem superpoderes, e alguém que tem superpoder é subentendido que essa pessoa tem a habilidade de suprir as minhas necessidades. E eu devo me submeter a tudo quanto essa pessoa trazer para mim, como princípio. Então essas pessoas abusam e vão dizendo assim: se queres alguma coisa, me dá dinheiro e eu vou trazer isso. Por quê? Pegar simplesmente a Bíblia. E a Bíblia é um livro, é um bom livro, mas infelizmente tem sido usado na sua maioria por muitos de forma distorcida, né? Para poder dar sentido às suas ideologias fúteis. E nós vamos falar sobre como usar a Bíblia nesse sentido mais tarde. Mas pronto, para resumir, ele é muito fluente porque nós temos um número crescente de dependência psicológica. As pessoas não são ensinadas a pensar de forma independente, não são ensinadas a questionar a fé. Por isso é que uns dizem que teologia faz mal, te faz orgulhoso. Nós temos uma cultura muito pobre. Temos uma cultura muito pobre no que concerne a questão de indagação da fé. Então não tem como você não prosperar nesse meio. É como se fosse fazer negócio. Negócio vende onde tem necessidade. Negócio, ele dá bem onde tem necessidade. Você não vai vender, por exemplo, um relógio onde as pessoas têm fome de pão. Onde tem necessidade de pão, traz pão, as pessoas vão comprar. E a teologia da prosperidade é isso. Ela vende que eu, mesmo não trabalhando, vou ter. E também vende que se eu tirar do pouco que eu tenho, Deus vai multiplicar e vai prosperar. Então, uau, é uma boa oportunidade de ganhar sem trabalhar. E depois, para ser mais preciso, você olhar para a nossa nação, dos políticos aos religiosos, você entende que as pessoas estão habituadas a ganhar dinheiro sem trabalho. E pronto. A religião é só mais uma forma. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Mas gostaria de saudar os nossos irmãos que estão a acompanhar. Sejam todos bem-vindos a essa conversa bíblica do Ministério Reforma 244. Nós existimos para inflamar uma paixão pela glória de Deus. Este é um ministério batista reformado e então estamos aqui a conversar sobre o Evangelho. Olha, falando sobre essa situação de que por que a teologia da prosperidade é tão popular na África ou mesmo no nosso país, olha, eu gostei tanto, né? Porque uma das razões que as pessoas dão é a pobreza. Mas eu gostei que o irmão Ivan disse, nós temos que ter muito cuidado, mas eu acho que a razão principal é mesmo que os homens rejeitaram Deus. Ok? Nós queremos professores que vão a satisfazer os nossos desejos, né? E essa depravação do homem também é uma das coisas que nós realmente temos que levar em consideração quando estamos a pensar sobre por que
a teologia da prosperidade é tão popular. E, e essa ideia de que, tipo, alguns irmãos dizem, né? Sofrer não é tua porção, ok? Sofrer não é tua porção. E você São todos fica irmãos. assim, Desculpa. não percebo. Não, só fiz uma pergunta. São todos irmãos, mano. Estava a brincar. Continua, mano. Não, eu te conheço. Sim, mas eles dizem que sofrer não é a tua porção, ok? E você fica assim a pensar, oh, será que este irmão leu a história de Jó? E coisas dessas. Então, é preciso nós entendermos, irmãos, que a teologia da prosperidade é popular na África, sim, mas não só na África, como o irmão Elivan disse, né? No mundo inteiro. E é mesmo que homens estão a rejeitar a Deus. E nós precisamos, rapidamente, precisamos ajudá-los, né? A apresentar o Evangelho verdadeiro. E esta live parece um tema muito simples, né? Falar sobre o Evangelho, acho que todo mundo que é cristão já sabe o que é o Evangelho. Mas nós vamos agora conversar sobre o ponto principal dessa conversa, né? Com isso tudo que a gente já acabou de dizer, eu creio que esta é uma necessidade que a igreja em Angola, no mundo inteiro, precisa conhecer e entender o verdadeiro evangelho bíblico. Então, e com isso tudo, eu gostaria de a gente conversar sobre essa ideia do evangelho, né? Muitas das vezes, quando pensamos no evangelho, a primeira coisa que vem em mente é Novo Testamento. Novo Testamento, evangelho. Então, eu gostaria de colocar essa questão desta maneira. O Evangelho é uma ideia do Novo Testamento somente. O que é que o irmão tinha a dizer acerca disso? Se o irmão está a pensar, eu gostaria de comentar, porque eu acho que isso é tão importante. Tipo, a ideia do Evangelho não é simplesmente uma ideia do Novo Testamento. E nós precisamos entender que Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus de pactos, né? Se eu posso dizer, é um Deus pactual. E a fé reformada, né? Nós acreditamos no Deus Trino, e este Deus opera em alianças, ou outras palavras, em pactos, né? E nós falamos sobre o pacto da redenção, pacto de obras e pacto de graça. E precisamos compreender que esta realidade de que o nosso Deus é um Deus pactual, um Deus de pactos, é tão importante para que nós possamos também compreender que o Evangelho não é simplesmente uma ideia do Novo Testamento, mas é o nosso Deus Trino, né? Deus Pai planeou a salvação, Deus Filho realizou, Deus Espírito Santo está aplicando essa redenção, essa salvação nas nossas vidas. Então, sobre esta realidade de pactos, né, pacto da graça, né, a Confissão de Fé Batista de 1989 diz o seguinte: ele fala sobre a aliança de graça, da graça foi revelada no Evangelho. Mas não só isso, mas primeiramente Adão, ok? A promessa da salvação pela a descendência da mulher, ok? E então, quando nós abrimos as nossas Bíblias em Gênesis 1 diz que no princípio Deus, ok? Mas não só isso, mas Deus criou-nos em sua imagem e semelhança, né? Com o propósito de adorá-lo. E Adão, no pacto de obra, caiu, ok? Ele caiu. Então, Deus, em sua graça e misericórdia, deu uma promessa do Redentor, ok? E então nós podemos ver várias passagens, né,
na Bíblia que nos ensinam que essa realidade do Evangelho, esta boa nova, não é uma novidade no sentido de somente estar no Novo Testamento, mas é algo que podemos ver claramente no Velho Testamento também. Então, essa é uma das coisas que eu gostaria só de frisar antes do irmão continuar a responder essa questão. Yeah, bro? Yeah, tô aqui, bro. Tô aqui, não sei o que é que se passou. Consegues ouvir? Pode dizer alguma coisa? Uhum. Yeah, sim, gostaria de adicionar o seguinte. Começamos por dizer que não é uma ideia do Novo Testamento, porque desde a queda, né, desde o momento em que Adão, quando estava a explicar o pacto, desde o momento em que Adão pecou, havia uma necessidade de se ter uma forma de restaurar esta relação que foi perdida. E desde então, a ideia de que Messias, Jesus, estaria por vir foi começando a ser implantado. Quando a gente, por exemplo, olha para Gênesis 3:15, a gente começa a olhar para uma ideia de que alguma coisa está por vir. E vai seguindo quando Deus começa a preservar a geração de Messias. De forma assim muito profunda, quando vemos a distinção daqueles que, no caso, faziam parte do povo, né? A geração de Messias. Você vê, por exemplo, a diferença clara entre Caim e Abel, um que agrada a Deus, outro que não agrada a Deus. E depois você começa a ver a construção em si, até chegar no povo de Israel, é Deus preservando alguma coisa. Que Moisés disse, olha, depois de mim virá um profeta maior que vocês deviam dar ouvido. E não só aí, antes de Moisés vir, veio que Abraão, foi feita uma promessa, Abraão, que é de ti, né? É através de ti que eu farei, né? Que eu alcançarei muitos, né? Mas antes mesmo de próprio Abraão, você começa a ver que existiu desde o princípio uma chamada clara do povo de que virá alguém. Eu olho assim. Eu não consigo conceber um evangelho que começa em Cristo Jesus sem conceber pecado e os seus efeitos na vida do homem. E eu não consigo conceber essa coisa de pecado e os seus efeitos na vida do homem sem conceber o caráter de Deus em si. Percebe? E o caráter de Deus no que concerne ao lidar com o pecado é muito sério. Por isso é que essa ideia tinha que vir desde o Antigo Testamento. A saber, a santidade de Deus é tão grande que para satisfazer aquilo que é a demanda da ira, né? Porque o homem ofendeu a sua santidade, então tem que morrer. É justo. E nós todos somos dignos de morte. E nós todos estávamos ocupados indo para o inferno, porque não temos como pagar aquilo que a gente cometeu. Né? E você vê que Deus tinha que prover alguma coisa. O homem pecou. E então a ideia do Messias prometido desde os profetas, desde Davi, Salmos 12, falando sobre o Messias, olhamos toda a ideia do Antigo Testamento está apontar para alguma coisa que está por vir. Então não tem como dizer que o Evangelho é só o Novo Testamento. Se você querer só o Novo Testamento, você já tem um problema, porque o Novo Testamento é um cumprimento e tem muitas referências ao Antigo Testamento, então teremos muitos problemas. Amém. Então, Amém. Eu gostaria de ler um comentário aqui do irmão Francisco Ganga. Saudações, irmão. Ele diz o seguinte: o Evangelho é visto por muitos como o plano B, mas na mente de Deus sempre foi um plano único. Acho que esse é um comentário
excelente. Muito obrigado por isso. Então, saudações ao irmão Francisco, irmão Domingos, Amém. irmão Amém. Marcelino, irmão Jaime, Gui Gaspar e os outros também. Então, vamos continuar com a nossa conversa, estamos quase já no fim. Eu não consigo ver nenhum comentário aqui, bro. It's okay. Estamos good. Então, vamos continuar. Estamos quase no fim da nossa conversa, mas está a ser muito bom. Irmãos, se tiver uma questão ou alguma coisa que gostariam de dizer, por favor, podem também colocar. Então, irmão, vamos aqui a falar acerca do verdadeiro evangelho. Acho que vou dar uma definição aqui, né, do que é o evangelho, depois podemos, com mais detalhe, conversar acerca desta realidade. Eu creio que o irmão já tocou em alguns aspectos sobre o Evangelho. Então, em uma forma mais simples, né? Mais simples mesmo, o Evangelho é boa notícia. Okay? Lembro quando estavas a falar sobre a teologia, o Evangelho da prosperidade, se é realmente um Evangelho, depois disse assim porque na essência, a palavra, né? Evangelho é boa notícia. E para muitos, o que a teologia da prosperidade oferece é um bom evangelho, mas não é bíblico, é o que nós estamos a dizer aqui, ok? Então, o evangelho bíblico, em poucas palavras, acho que o Ministério Nova Marcas, Nine Max, ajuda-nos também com este tema para compreender. E uma definição que eles têm ali, que eu acho que é excelente, ele diz assim: o Evangelho é a mensagem alegre de Deus que nos leva à salvação. De uma forma muito simples. Uma mensagem de alegria, uma mensagem que é de Deus que nos leva à salvação. Outra também o Evangelho são as boas novas sobre o que Jesus Cristo fez para reconciliar os pecadores com Deus, ok? Então estamos a dizer uma boa nova, uma boa notícia, mas essa boa notícia é sobre o que Jesus Cristo fez para nos reconciliar, nós pecadores, com Deus. Agora, vamos tentar dar mais detalhes, né? Conversar mais acerca desta definição e ver o que é que realmente a Bíblia ensina acerca destas verdades. Antes disso, o irmão tem alguma coisa a dizer acerca do que é o Evangelho? Acho que fizeste uma definição excelente, né? De forma literal é boa nova, mas e como Marcos 1,15, se não estou em erro, é que o reino de Deus é chegado até nós. Deus manifesta a nós. Deus manifesta a nós o seu querer através do seu filho. E acho que, em essência, de forma assim, simples, sem muitos detalhes, é como se fosse assim: é o meu provido. É o meio provido dado ao homem para ser reconciliado. Com Deus. Amém. Então, para continuar, como já estamos quase no fim, mas também para dizer, com essa realidade, né, com essa definição do Evangelho, mas tem algumas coisas que nós devemos levar em consideração. Primeira coisa, o Evangelho começa com Deus. Nós devemos entender que o Evangelho não é sobre nós. E é que Deus é santo, e Ele nos criou com um propósito que é para o conhecer, para ter uma relação com Ele. Ele é santo. Mas alguma coisa aconteceu. Ok? E se um irmão ou uma irmã está a ouvir, gostaria de dizer que esta coisa que aconteceu se tu ainda não conheces Jesus Cristo, nós todos pecamos. E por causa do pecado, fomos separados
de Deus. E Deus, no seu grande amor, ele enviou seu Filho Jesus Cristo. E é como se fosse um rei que veio para resgatar o seu povo. E este resgate levou este rei santo até a morte. Okay? E Deus enviou o seu Filho Jesus, morreu por nós na cruz para nos reconciliar. O versículo que quase todo mundo, assim posso dizer, conhece é o João 3,16. Okay? É um versículo profundo que nos fala sobre o Evangelho, sobre a realidade do amor de Deus, que enviou o seu Filho e morreu por nós, pecadores. Porque muitas das vezes nós pensamos que Jesus Cristo morreu por boas pessoas. E o Evangelho nos mostra que não. Erivan, tu és horrível. João, tu és horrível. Tu és um pecador. O que você precisa não é uma boa segurança de saúde. Okay? O que você precisa não é uma saúde perfeita aqui na Terra. O que você precisa é reconciliação com o nosso Deus. E essa reconciliação, nós só podemos ter essa reconciliação por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Então, Deus é santo. Nós pecamos. Somos pecadores. E essa realidade de que nós somos pecadores é tão profunda porque muitas das vezes quando nós olhamos para bebês, né, crianças, nenéns, vamos falar, essa neném é tão fofa. Sim, é fofa, mas essa bebê é uma pecadora que precisa deste evangelho. Então, esta é a boa notícia, irmãos. A boa notícia do evangelho é que Deus Santo encarnou na pessoa de Cristo Jesus. E ele é o segundo Adão. Ele é a imagem de Deus perfeita. Ele é Deus, mas mesmo assim ele se entregou. Muitos de nós falamos que o Evangelho é glorioso, mas eu gostaria de dizer aqui, irmão Erivan, não sei o que vais dizer, né? O Evangelho é glorioso, sim, mas o Evangelho não é glorioso porque nos salvou. O Evangelho é glorioso porque o Santo Deus entregou sua vida por nós. Esta é a verdade gloriosa do Evangelho. Então, estamos a chegar quase ao fim da nossa conversa, mas eu gostaria de dizer isso e depois dar uma oportunidade ao irmão Erivan para dizer alguma coisa. Bem, eu vou acrescentar algo do seguinte. Não faz sentido para mim me darem boa notícia de algo que eu não sinto a necessidade para ter ou de ter. Evangelho, ao ser boa notícia, é boa notícia de quê? Conforme estás a dizer. Talvez de forma um bocadinho mais detalhista, descrever um pouco sobre aquilo que é a santidade do caráter de Deus. Uma das ilustrações que acaba fazendo um pouco de sentido é a ilustração de alguém que tem o poder numa nação, um presidente. Por exemplo, a época que vivenciamos um pouquinho, faz pouco tempo, né? Durante a Covid, o lockdown, ou seja, a quarentena. Durante a fase da quarentena, quando foi decretado o estado de emergência, que ninguém poderia sair, todo mundo tinha que usar máscara, todo quanto desobedeceu, ele precisava ser punido. E a punição era, né, cadeia ou... Pronto, tivemos vários eventos. Mas, enfim, estamos a tentar ilustrar a ideia de um Deus que é santo. E a santidade dele significa dizer que ele é separado, ele é distinto de nós.
Ele não é como nós, ele é digno de toda glória, louvor, reverência. Ele não criou ou não governa somente Angola, ele não governa tudo e todos, ele criou toda a realidade que a gente consegue ver e imaginar. E como disseste claramente, ele criou o homem com um propósito, que é adorar e satisfazer-se nele. E quando o homem não cumpre, conforme Romanos 3:23 diz assim, que o salário do pecado é a morte. Mas o que constitui pecado? O salário ou seja, o pecado é definido em função do padrão de Deus. E a sua gravidade, a sua consequência é definida em função do padrão de Deus. E o padrão de Deus é no caráter dele, o caráter dele é a sua lei. E quando a gente olha para a lei de Deus, a gente entende, e vamos colocar assim, vamos colocar todos nós dentro da lei de Deus, vamos dizer assim, quem desde o momento que nasceu consegue cumprir a lei de Deus todos os dias, todas as horas, todos os momentos? Quem nunca mentiu? Quem honra, quem ama Deus a todo momento? Quem não tinha ou não leva o nome do Senhor em vão? Tá vendo aqueles cinco coisas, que o troco que você tem que dar? No padrão de Deus, aquilo é constituído como sendo pecado. E o salário do pecado para Deus é a morte. E isso é tão sério que a gente se encontra numa condição em que não existe nenhum justo sequer. É que todos pecaram e estamos afastados da glória de Deus. Essa é a realidade da raça humana. Essa é a minha, essa é a tua e de todos os irmãos que nos assistem. Seja você crente ou não, aos olhos de Deus, essa é a nossa realidade. E por conta dessa realidade, Deus tem que lidar com o pecado. E a forma de Deus lidar com o pecado é através de morte. E daí é que faz sentido você me dizer que, tem uma boa nova. Eu estou perdido, eu sou digno do inferno e da condenação eterna. Mas calma aí, eu não preciso necessariamente sofrer isso. Porque tem uma outra alternativa, né? Que é o plano eterno de Deus, que é Jesus, o sacrifício. Uau! Isso é algo maravilhoso. É muita emoção. É que essa notícia é uma boa notícia, porque faz sentido assim você dizer que Deus me ama. Por isso é que ele deu Jesus. Deus matou Jesus para satisfazer a sua ira. É que a ira que estava sobre nós, o castigo que estava sobre nós, a morte que tínhamos que morrer. Deus encontrou Jesus como o Cordeiro perfeito. E a ira de Deus, a justiça de Deus foi satisfeita. Esse Deus que é justo, que é amor, que faz sentido me apresentar isso. E faz sentido você me dizer que Jesus, sim, me ama e morreu para me salvar. Então você que me ouve, se você não crê em Jesus, as tuas boas obras, o teu livre-arbítrio vai te levar no inferno. Porque até pode ser bom de moralidade, mas, lamento dizer, segundo o padrão de Deus, nem que for só um pecado, vais ter que pagar, e não tens como pagar com justiça própria, com boas obras. Podes até tentar dizer, não, eu vou à igreja, podes até tentar, mas o favor de Deus não pode ser comprado, nem muito menos manipulado. E porque não pode ser manipulado, nem muito menos comprado, é que não tem como. Entenda o estado da tua perdição e olhe para Jesus. E agora sim podemos dizer novamente, João 3,16. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, seja grego, seja romano, seja judeu, seja de qualquer cultura, possa ser salvo. E essa é a boa notícia. De que o Deus Trino, o Deus Santo, o Deus Justo, que por justiça deve lançar todo mundo no inferno, agora pode justificar, pode perdoar, pode salvar pecadores, porque o seu Filho Jesus morreu por eles. E o seu sacrifício foi suficiente. Agora ele pode chamá-los
E nós somos salvos por conta disso. A justiça de Jesus foi imputada em nós. Ele é a nossa expiação. Ele é tudo quanto nós precisamos para sermos justos e aceitos diante de Deus. Por isso é que João 1:12 ele vai dizer assim: todos quanto o aceitaram, têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Saberes que criam o seu nome. E não tem como ser filho de Deus de forma, na perspectiva de Deus, ter uma relação com Ele fora de Cristo. Essa é a maravilhosa notícia de que Deus tanto salva pecadores como você, como eu. E não é porque somos bonitos, não é porque Ele viu que vamos aceitar no futuro, não. Mas é porque o Filho dele. É porque o Filho dele tudo fez. Eu vou falar um termo, acho que para não coisa. Essa notícia é maravilhosa, mano. É maravilhosa, porque ela lida com o problema da nossa condição humana, sabes? Ela não lida simplesmente com o nosso exterior, ela lida com a maior necessidade do homem. Por isso é que nós hoje temos as várias formas de expressão da religião, a saber que forma de religar a algo divino, dependência divina, que nós, como por default, né? Por default, padrão, acho que Acho que pode dizer por natureza. Por natureza, nós temos esse senso de dependência de Deus, de uma divindade. Então a gente procura isso nas mais variadas formas. Substituímos a Deus com a natureza, substituímos a Deus com a evolução, há 1000 anos atrás. Nós substituímos a Deus com muita loucura que a gente encontra. Mas a real satisfação e o real prazer encontra-se quando, de facto, por meio do poder de Deus, né, nós somos atraídos e como Paulo diz em Efésios 2, né, mortos, somos acordados de forma sobrenatural da morte, somos levados à vida. Do reino das trevas, somos levados ao reino do Filho do seu amor. E temos acesso, né, às bênçãos da cruz. Acesso. Temos liberdade, né? Temos agora como chamá-lo, Abba Pai. E temos a certeza de que de facto Deus cuida de nós. Eu tenho apenas a convicção de que se Deus me julgar hoje, lançar no inferno, é justo. E eu aceito isso, porque não tenho nada em mim que poderia me salvar. Eu estou perdido, eu sou um homem perdido. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, conforme Paulo diz, né? Sou miserável, né? Tem me livrado do corpo dessa morte. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, Ele que se fez. Uau! Ele é tudo o que nós precisamos. Traz dinheiro, traz qualquer coisa que você quiser. É nada diante dessa verdade. Amém, irmão, amém. Muito obrigado, irmão, muito obrigado. Gostaria de ler alguns comentários aqui antes de terminar. Temos aqui o irmão, deixa-me ver aqui, o irmão, a Marcelina Eduardo, ele diz o seguinte: o Evangelho é a boa notícia que visa anunciar ao mundo a salvação de pecadores por meio de Jesus Cristo. Amém, irmão. Temos aqui irmão Calé, irmão Romeu. Saudações para vocês, com a sua querida esposa Suzete e o irmão Francisco e também o irmão Domingos Benjamin, ok? Irmão Erivan, estavas a nos ajudar a compreender a riqueza desta verdade tão gloriosa sobre o Evangelho, né? Estamos quase já no fim e gostaria de dizer só alguma coisa sobre a pessoa do Evangelho. Eu acho que é tão importante porque muitas das vezes nós olhamos para Jesus como simplesmente um Salvador. Isso é verdade. Mas a pessoa do Evangelho é totalmente Deus, totalmente homem, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz para suportar, como o irmão Irvão estava a dizer, a ira de Deus no lugar de todos nós. Ok? E não só, ele não somente morreu, mas também ressuscitou.
E por isso que nós Aleluia. hoje temos a vida eterna, não porque nós decidimos, ok? Não porque nós achamos que gritamos, Senhor, me salve, da nossa própria vontade, mas é porque este mesmo Deus que orquestrou a salvação por graça nos deu uma nova vida. E então, irmão, que estás a ouvir, estás a nos acompanhar, saiba dessa realidade. Que tu, sem Cristo, és um miserável pecador e tu precisas deste evangelho. E se tu acreditar em Cristo Jesus, serás salvo. Então, para terminar, eu gostaria só, acho que uns 5 minutos ou tal, irmão Elvan, porque também precisamos ter esse cuidado. Acabamos aqui a ouvir, né? O João estava a dizer esta verdade gloriosa, mas também nós precisamos entender que esta mensagem gloriosa não serve somente para nos salvar. Em outras palavras, não serve somente para a salvação inicial. Ok? No sentido de que fui salvo, chega. Vou viver do jeito que eu quero. Não vou colocar o evangelho de lado. Você perceber? Mas fomos salvos, sim. Mas também este mesmo evangelho é tão importante para a nossa santificação. Okay? E então, é porque, entre as palavras, ser cristão é viver as implicações do evangelho. Yeah. Então, vamos, só para, acho que a última coisa que a gente vai conversar é a importância do evangelho na vida da igreja. Em poucas palavras, o que é que podes dizer, tipo, qual é a importância do evangelho na vida da igreja? A importância do evangelho na vida da igreja, na santificação, é que, conforme eu comecei no princípio dizendo que tira o evangelho, você não tem motivo para ir à igreja, não tem motivo para nada, nem tampouco para se apartar do pecado, né? Eu digo que o evangelho é isso, ele nos dá o necessário, né? Porque é de forma responsiva, conforme Paulo nos mostra sempre, né? Que por conta daquilo que Cristo fez na vida dele, então tudo gira em torno de Cristo, tá vendo? É como se fosse eu agora a vida que agora vivo para o Filho de Deus, morrendo Cristo, ou seja, vivendo Cristo, morrendo, Agora, a vida da igreja de forma assim muito sucinta é por conta do evangelho que a igreja deve pregar todo o conselho divino. É por conta dessa verdade gloriosa que a pregação deve ser, eu digo mesmo assim, muito de forma assim meio usada, devemos pregar todo o conselho de Deus, conforme Paulo a todo custo procurou fazer enquanto esteve em Efésios, conforme nos diz Atos 20, 25 a 31, ler mais e vão encontrar muito. E pronto, é por conta do evangelho que a pregação deve ser, aí é um encorajamento à pregação expositiva, a palavra de Deus deve ser realmente exposta, e o povo de Deus precisa conhecer todo o conselho de Deus. É por conta do evangelho que a igreja é recomendada a praticar a disciplina, né? De forma assim, com caráter redentor, para preservar, né, a pureza da igreja. É por conta do evangelho que tens razões para, né, no seio da igreja, né, falei da pregação, falei vou falar também da unidade, né, porque João 17, 21, Jesus, nosso Senhor, está a orar e não, o centro da oração é a nossa unidade. É por conta do evangelho que, ou seja, faz sentido, conforme a gente usa o termo branco, negro, eu até nem gosto desses termos, porque não fazem sentido. Mas pronto, é por conta do evangelho que eu me uno com João Macedo, que nós devemos ser unidos como irmãos, né? Nós devemos ser, e faz sentido eu te chamar irmão, somente por conta de Jesus, porque quando nós somos unidos, nós damos testemunho ao mundo de que Deus enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. João 17, 21. É por conta,
faz sentido ser unido, né? É por conta do evangelho na vida da igreja. Pregação expositiva, fiel da palavra, pureza, disciplina, unidade, né? Pronto, adiciona as outras para não ter que... Yeah. Yeah. E acho que também, né, acho que já tocaste acho que os pontos principais, mas eu também gostaria de dizer também missões. A grande comissão é de nós irmos pregar o quê? Ok? É de nós irmos pregar o Evangelho. E não só isso, também acho que na grande comissão, ou seja, no discipulado também, evangelização, por causa do Evangelho, nós temos aquela segurança que o poder de salvar não está em nós. Ok? O poder de salvar não está em nós. Ok? Somente o Evangelho tem esse poder. Então, acho que as nossas pregações, como é que a gente lida com a membresia na igreja, disciplina na igreja, as ordenanças, por exemplo, o batismo, ok? A ceia do Senhor. Esta é uma imagem, ok, do Evangelho, ok? Então, uma das coisas que nós temos também que como igreja, temos que saber entender que as ordenanças, em outras palavras, é mesmo nós tornar o Evangelho visível, ok? Então, o Evangelho é totalmente essencial para a vida da igreja, para a nossa santificação. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, diz: este Evangelho nos salvou, mas é o mesmo Evangelho que está a nos salvar. Okay? A salvação inicial e este processo de salvação, a santificação, é por intermédio do Evangelho. Eu e você, os irmãos que estão nos acompanhando, nós não vamos conseguir viver uma vida santa fora do Evangelho. Por isso, vamos terminar mais só com uma reflexão. Por isso que a primeira questão, por que é tão importante entender o Evangelho corretamente? E nós estávamos a conversar, porque esta é uma situação de vida ou morte. Ok? E temos alguma questão aqui, não sei se o irmão pode ajudar a responder, vamos responder juntos aqui. O irmão... ver aqui a pergunta. Mas podemos. Posso fazer. Creio que isso foi avaliação, feita. como fazemos é o Francisco Jandes, que avaliação fazemos do Estado do Evangelho em Angola, como mudar o paradigma, acho que é isso, né? Posso começar e depois tu adicionas aí? Acho que... Irmão Francisco, obrigado pela pergunta. Como é que a gente faz um raio-x? Eu acredito que, olhando para o estado, né, em que a nossa sociedade se encontra, a gente consegue ter um balanço, né? Um balanço, porque quando a gente olha aqui, o poder de Deus para a salvação, para a restauração do homem em si, não é pregado, conseguimos ver que estamos num nível muito baixo. E por outra, temos muita infidelidade naquilo que temos consumido, e falamos da teologia da prosperidade, que é muito comum, e temos também a questão do compromisso que é feito no concerto, na verdade. Nós pregamos um evangelho muito legalista, né? Temos habituado a não toque, não faz, não disso, não daquilo, e por outro lado temos a questão também do analfabetismo teológico, diria também, né? Agora, como mudar o paradigma, né? Adiciona se tiver a faltar alguma coisa, brother. Como mudar o paradigma? Oração. Eu acredito que oração não tem como mudarmos as coisas se Deus não agir. É em vão a gente lutar tanto para coisas como se tudo dependesse de nós. Tudo começa em Deus. Então, acho que é uma vida de oração profunda. E, por outra, a oração que Deus atende está intrinsecamente relacionada à sua palavra. Deus e sua palavra andam assim, né, de mãos dadas. E é uma reforma. E essa reforma, que significa voltar para o que está escrito, significa dizer que é revisitar o Evangelho e reformar a vida e prática
da igreja em Angola. Mano, eu não estou em Angola, não sou membro de uma comunidade faz tempo, mas pelo testemunho que tenho ouvido é que temos um nível de maturidade muito elevado e que tem causado muito perigo. Perdão a expressão, mas o falso evangelho causa mas muitas dores na vida das pessoas. E o mais triste é que aqueles que também se dizem ser reformados estão a cometer alguns erros que são erros de palmatórias, está a ver? Erros básicos que vai levar outra live para a gente descrever isso. Mas pronto, temos um problema de compreensão de que de facto é reforma. Estamos muito apegados. É como se fosse assim. Temos um grupo de pessoas que saíram daquilo que chamam de ser denominações, né? E que se juntaram para poderem fazer a reforma. Só que desse mesmo grupo que condenam as práticas que os outros fazem, quer dizer, se encontram na mesma roda. É um conjunto de incoerências que a gente vai vivendo e que não permite que a igreja se cresça, que o evangelho se expanda, não permite que as pessoas... É muita coisa envolvida, mas na essência é isso. Devemos orar, devemos voltar às escrituras e devemos de forma muito profunda deixar de lado, né, permitir que o evangelho de Cristo, que a cruz de Cristo seja o anseio para a nossa vida de fé e prática como igreja, né? E o último detalhe é, temos também um problema de obsessão pelo poder e domínio sobre as pessoas. É uma questão que é humana, né? Mas eu vejo muito isso. Nós em Angola temos muito do pai da fé, temos muito daquilo que é o homem, que é supostamente homem de Deus. Ele tem todo o poder centrado na pessoa dele, e as igrejas não são administradas da melhor forma quando é um homem a tomar todas as decisões. E comete-se muito erros graves, e as pessoas são magoadas. E depois temos também... É muita coisa, mano, muita coisa. Mas obrigado pela pergunta, espero ter respondido. Obrigado, irmão. Acho que só para acrescentar, acho que já disseste tudo. Só para dizer, graças a Deus, né, como se fossem, como posso dizer, os reformados diziam post-tenebros luz, ok? Depois da escuridão a luz. Graças a Deus está a surgir irmãos que eu conheço. Se o irmão Ganga ou outros irmãos estão a acompanhar, tem um ministério ali semeando as ideias reformadas. Esses irmãos que eu conheço, assim, são irmãos fiéis, e Deus está a levantar outros irmãos. Então vamos continuar a orar, que Deus continue levantando homens fiéis, homens e mulheres que amam a Deus. Porque acho que uma das coisas também é muitas das igrejas têm pessoas não convertidas. E uma das razões é porque o evangelho verdadeiro não está a ser pregado. Então, vamos orar, né, para um avivamento. E vamos agradecer a Deus porque tem homens fiéis em Angola, pastores fiéis em Angola, que estão a trabalhar para a honra e glória do Senhor. Então, eu acho que é isso que eu posso dizer. Desculpa só. Antes de terminar, é que eu também gostaria de adicionar que a membresia da igreja não é levada de forma assim muito séria. Todo mundo é membro e é atribuído cargos, responsabilidades, né, no seio da vida da igreja de forma assim muito banal. Não há procedimentos a serem seguidos. Temos vários exemplos na Bíblia, como Paulo recomendando a Timóteo que deve a característica dos líderes, né, do povo de Deus, para evitar esses muitos erros, e nós temos essa questão. Pronto. Desculpa ali, mas achei ser necessário responder. Obrigado. Então, esta é a conversa bíblica com o irmão Irivan Brito. Foi um prazer de poder estar aqui contigo, irmão. E irmão Eliseu Francisco, saudações para cima, irmão. Deus abençoe. Então, para terminar a nossa conversa, só para dizer aos nossos amigos que nós vamos passar a ter essas conversas lives
todo, tipo, a última sexta-feira do mês, ok? De cada mês temos outros irmãos que vão participar também. Vamos conversar sobre o Evangelho, né? Vamos conversar sobre a palavra do Senhor, falar sobre essa preciosa fé reformada, e Deus continua abençoando vocês. Então, última coisa que eu gostaria de dizer antes de eu dar aqui um bye-bye. Uma última coisa a dizer que, pronto, irmão, não esperam que a gente vai falar de pessoas. Nós não vamos de forma nenhuma debater pessoas, vamos debater simplesmente, né, ideias, fé, e acho que debater pessoas é algo contraproducente, e temos muito disso, e não esperem isso disso, de nós, mas pronto, nós amamos vocês e estamos abertos, conforme Martim Lutero disse, né? Temos aqui gravado a nossa compreensão, e nós aceitamos sim ideias dos outros irmãos, porque a nossa consciência é cativa unicamente às Escrituras, desde que os irmãos consigam nos provar pela palavra de Deus que nós estamos errados e que devemos mudar alguma coisa. Nós temos um apreço fundamental pela palavra de Deus, pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, mais ninguém, e que a glória é somente a Ele, e mais, no demais, acho que é isso. Muito obrigado pelo vosso tempo, obrigado por estarem aqui do outro lado, e preguem e vivam para Deus. Não sei se podes me permitir ler 2 Pedro capítulo 1, para poder terminar, e depois vais dar as últimas recomendações. 2 Pedro capítulo 1, vou começar do versículo 1. Ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé à virtude, e a virtude à ciência, e a ciência à temperança, e a temperança à paciência, e a paciência à piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurei fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Até aqui, eu li do versículo 1 até o 11, e acredito que a essência foi dada, e bendito seja o nosso Deus e só lhe deu glória. Amém, amém. Para terminar, só para dizer que o Evangelho é essencial em todas as áreas das nossas vidas. Então, irmãos, que possamos continuar maravilhados, né, com o glorioso Evangelho de Cristo. E que o eterno, glorioso Filho de Deus deu a sua vida por nós, rebeldes, pecadores, e que esta verdade nos ajude a partilhar com os outros, que nós possamos falar de Cristo, falar desta boa notícia. Amém, irmãos? Então, só lhe dou glória, Deus abençoe vocês e estamos juntos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau!